Fala pessoal, começando mais uma aula de Matemática 1, continuando nosso serviço aqui, nosso conteúdo de funções, tá? Hoje a gente vai classificar as nossas funções, tá? Então a gente vai fazer alguma diferenciação entre um tipo de função ou outro, tá? O primeiro, vamos falar sobre função injetora. O que é uma função injetora? A função injetora é uma função basicamente em que todo elemento do conjunto do contradomínio só recebe uma setinha. Simples, tá? Matematicamente, para todo x1 diferente do x2, que é do domínio da nossa função, tá? Isso aqui vai implicar, né, se somente se a imagem for diferente da imagem x1, x2. A imagem da nossa função. Então, olha aqui, se eu tiver x diferente, eu vou ter y diferente. Basicamente isso, tá? Então, uma setinha só chega nos caras aqui. Então, vamos lá, a gente tem x1, x2, x3, x4, x5. E aí a gente tem os y aqui. Nossa, tortaço. y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, assim vai. Tá? Só chega uma setinha, então a nossa função acontece e só chega uma setinha lá nos caras. Lembrando que tem que sair seta de todo mundo, né? E aí só chega uma setinha aqui. Pode sobrar gente, não tem problema nenhum. Tá? Um exemplo de não injetora. Um esqueminha desse de conjuntos que ela não é injetora. Não injetora. Um exemplo, se a gente tiver pequenininho, tá? Pequeno até demais aqui. x1, x2, x3. Ficou muito pequeno. x1, x2, x3. y1, y2, y3. E aí sai seta do x1 para o y1, do x2 para o y1 e para o x3 para o y2. Tá? Chegou duas setas no y1, pronto, já não é injetora. Basicamente. Tá? Esse contra-exemplo aqui bem furreca assim mesmo. Mas tudo bem. E graficamente, como que a gente identifica? A injetora vai ter mais ou menos essa cara assim, ó. Que a gente tem uma função. O gráfico da injetora é meio nada a ver. Meio nada a ver não dá para entender. É melhor o contra-exemplo depois, que aí vocês vão entender melhor. Mas enfim, a gente tem o nosso gráfico aqui, né? Y, X. E aí a gente tem um gráfico mais ou menos assim, ó. Isso aqui é injetora, tá? Como que a gente sabe que ela é injetora? Ela é injetora porque se eu traçar paralelas aqui, eu só vou ter um ponto cruzando a minha reta, o meu gráfico. Então, se eu traçar retas paralelas aqui, ó, deitadas, eu só vou para todo x que eu escolher, eu escolho um x aqui, e eu só vou ter um y aqui. Ok? Sempre assim. Não entendi. Eu também não entenderia. Mas com um contra-exemplo talvez fique mais fácil. Quando que ela não é injetora? Ela não vai ser injetora, XY, quando eu tiver um gráfico tipo assim, ó. Isso aqui não é injetora. Por quê? Porque se eu pegar esse Y aqui, ó, Y1, ele tem dois correspondentes aqui, ó. Esse X2 e esse X1 aqui. Então, para um Y, eu tenho 2X, que é o que acontece aqui, ó. Esse Y1, ele recebeu seta do X1 e do X2, e isso não pode acontecer. Quando isso acontece, ela não é injetora, tá? Ou, se eu traçar retas paralelas deitadas aqui, ó, vão cruzar em mais de um ponto a minha reta. Beleza? Esse lance das retas é só um teste, tá? Então, injetora é quando chega uma setinha só em cada elemento do y. E pode sobrar gente, não tem problema nenhum. Certo? Outra classificação é a função sobrejetora. Qual que é o lance da função sobrejetora? Função sobrejetora. É quando não sobra ninguém na minha imagem.
no meu contradomínio, desculpa. É quando a imagem é igual ao contradomínio. Então, matematicamente, fica para todo y pertencente ao meu contradomínio da função, vai existir um x pertencente ao domínio da minha função, tá? Ou seja, o f de x vai ser igual a f de y, certo? O f de x, todo x, vai ter um y, ok? Então, chega seta em todo mundo, ok? Não sobra ninguém aqui no contradomínio, certo? Aqui pode sobrar. Sobrou alguém, não é sobrejetora. Em conjuntos, como que fica? A gente tem o nosso conjunto A e a gente tem o nosso conjunto B, ok? E aí não vou colocar mais o x, não. Vou colocar só a pontinha. Aqui tem um ponto, 2, 3, 4, 5. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4 aqui, tá? O que pode acontecer para ela ser sobrejetora? Eu tenho essa aqui vindo aqui, esse vindo aqui, esse também vem aqui, esse vem aqui e esse vem aqui. Sobrou gente aqui? Não, não sobrou, né? A minha imagem aqui, ó, essa aqui é a minha imagem, ela é igual ao contradomínio. Então, a imagem da minha função é igual ao meu contradomínio. Ok? Não sobrou ninguém sozinho aqui. Ah, mas essa setinha aqui, ó, esse cara aqui chegou 2 setinhas. Não me interessa, tá? O lance é não sobrar ninguém. Beleza? Exemplo de não sobrejetora. Então, não sobrejetora. Quando que ela não vai ser sobrejetora? x1, x2, exemplinho porco. Aqui, y1, y2, y3. Não sobrejetora. Esse x está aqui, esse x está aqui. O y3, eita, o y3 sobrou. Se o y3 sobrou, sobrou um cara. Então a imagem não é igual ao contradomínio, então ela não é sobrejetora. Beleza? Exemplo de sobrejetora. Um exemplo de uma função sobrejetora é uma retinha. A gente pegou uma retinha aqui, ó. Tuc. Pronto. Ela é sobrejetora. Por quê? Porque essa reta ela é infinita aqui. Ela é infinita aqui, ó. Ok? E o meu domínio, sendo meus reais, vai ter todo mundo aqui, ó, porque ela é infinita. Então, todo mundo do y vai pegar. Todo mundo do y para baixo também vai pegar. Então, a minha retinha aqui, ela é sobrejetora. Um exemplo de não sobrejetora. Tá? Um exemplo de não sobrejetora é definido um contradomínio, claro, né, definindo um contradomínio real, então todos os y aqui, se eu tiver um gráfico assim, ó, eu tenho o meu contradomínio, ó, o meu pico maior é esse aqui, ó. O menor é esse aqui, ó. Então eu só tenho esse espaço aqui, ó. Só que o meu contradomínio é todos os reais, é todos os y possíveis, mas o meu pico só foi até aqui. Então, isso aqui é a minha imagem. A imagem vai daqui até aqui. Então, a imagem é diferente do contradomínio. Então, sobra uma galera. Todo mundo que está aqui para cima, ó, sobra. Tá? Aqui tem o 9, sei lá. O 9 está fora. Então, isso aqui não é sobrejetura. Beleza? Mas só uma classificação, hein? Calma, calma. E depois, por último, a gente tem um exemplo. Um exemplo não, uma outra classificação que é a função bijetora. Função bijetora, acho que fica implícito aí, né? Bijetora, o que ela é? Ela é as duas ao mesmo tempo, ela é tanto sobrejetora quanto injetora. Tá? Então ela é as duas ao mesmo tempo. Então é uma função injetora e sobrejetora. Ok? Então, em conjuntos, como fica? Tem aqui dois conjuntos, A, B. E a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. E aí, cada bolinha tem um parzinho. E é isso. E só. Não sobra ninguém. Então ela é sobrejetora.
e cada bolinha do B só recebe uma setinha. Então ela é injetora também, ela é os dois ao mesmo tempo. É o mais bonitinho, né? Fica tudo certinho. E aí um exemplo é essa reta também. Essa reta é um ótimo exemplo. Aqui. X, Y, reta. Aqui. Um ótimo exemplo. Cada X que eu pego só tem um carinha. Todo mundo Y é pego. Fica tranquilo. Um outro exemplo é se eu tiver um gráfico esquisitão assim, ó. Um gráfico assim. Esse aqui é o gráfico y igual a x ao cubo. Y igual a x ao cubo. Tá bom? Esse aqui é um gráfico, por exemplo, de uma outra função. Função sucessor que a gente tinha visto lá. Tá? Que a gente vai ver agora. Agora? Não. A gente vai ver na próxima aula. O que é isso daqui? Me confundi. Mas aí, esses dois gráficos aqui são bijetores. Esse aqui é bijetor, porque todo mundo que eu pego só tem um carinho. Ó. Se eu traçar várias paralelas aqui, não vai cruzar duas vezes. Todos os y's pegam, porque esse gráfico é infinito para lá, infinito para baixo. Então é bijetor. Beleza? Outras classificações, tá? Outras classificações. A gente pode classificar uma função como função par. Então aqui é a paridade das funções. Paridade das funções. A gente pode ver a paridade. O que isso significa? Bom, a gente pode ter uma função par. Função par. O que é uma função par? É quando o x e o menos x possuem a mesma imagem. Eu vou dar um exemplo disso. Mesma imagem. Tá? Ou seja, o meu f de x é igual ao f de menos x. Tá? Matematicamente, né? Para todo x e menos x vai existir. Existir não, pertencente ao meu domínio da função. Eu vou ter que o f de x é igual a f de menos x. Tá, então aqui eu só disse que eles existem, né? Que pertencem ao domínio, que é isso aqui, tá? Isso aqui é matemática. É isso aqui, basicamente é isso. Tá? Um exemplo que a gente acabou de ver aí, inclusive, é esse gráfico aqui, ó. É um gráfico, é uma parábola. Não dei o nome, vou dar o nome agora. É uma parábola. Putz, isso aqui vai ser difícil aqui de desenhar certinho. Vai ser mais ou menos isso aqui, assim. Ah, ficou bonito até. Por que que isso aqui é par? Porque, ó, se eu pego esse carinha aqui, ó, esse B, ele tem um A aqui. E aqui, ó, desse outro lado, ele é um menos A. Certo? Então, ó, o A e o menos A, ou seja, o X e o menos X, tem a mesma imagem, que é o B, que é igual. Tá? Um exemplo de gráfico assim, ó, é esse gráfico aqui. Ó. Então, um exemplo. É o gráfico da função y igual a x ao quadrado. Isso aqui forma uma parábola, que é o gráfico com esse formato aí, né? Então, ó, a gente tem aqui, vou até desenhar o eixo x mais para baixo, porque eu não vou usar a parte de baixo. X e y. A gente tem, ó, substituindo, vamos fazer substituições. Se o x, vou fazer até uma outra escala. Se o x é 1, quanto que é meu y? 1 é 1, então o y vai ser 1 também. Se o x for 2, vai ser 2 ao quadrado, então o y é 4. 1, ih, não vai dar. 1, 2, 3, 4. 4 tá aqui em cima, ó. 4, tá? Que é o 4. Se o x for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Se o x for menos 2, vai ficar menos 2 vezes menos 2, que é menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então dá positivo. Ou seja, se for 2, dá 4. Se for menos 2, dá 4. Se for menos 1, dá 1. Se for 1, dá 1. Então isso aqui forma um gráfico de uma função par.
certo? Então, x opostos dá o mesmo número. Outra função, acho que você já sabe qual que é, né? Se eu falei agora a função par, agora eu vou vir com outra, que é a função ímpar. Função ímpar. A função ímpar vai ser quando... Opa, peraí, senão a câmera vai ficar tremendo. Função ímpar vai ser quando? Vai ser quando x e o menos x possuem imagens simétricas. O que é simétricas? Simétricas é opostas, tá? Então, aqui basicamente o meu f de menos x vai ser a mesma coisa do menos f de x. Tá? Então, se eu colocar um x negativo, eu vou obter uma imagem negativa. Ok? Matematicamente, para todo x e menos x pertencente ao domínio da minha f, eu vou ter o que eu escrevi aí, né? F de menos x é igual a menos f de x. Basicamente isso. Exemplo. Vou dar um exemplo. Um exemplo é essa função esquisitona aqui, ó. Essa função aqui, ó. Se você tiver curiosidade de qual função é essa aqui é a função y igual a 1 sobre x. Se você procurar aí e colocar num gráfico, você vai ver que essa função aí é 1 sobre x, dá exatamente isso aí. Como que ela funciona? Bom, se eu jogar um a aqui, eu vou obter um b. Se eu jogar um menos a, eu vou obter um menos b. Fácil de testar, né? Se você colocar aqui 1 no x, vai ficar 1 sobre 1, que dá y igual a 1. Se você colocar o x menos 1, vai ficar y menos 1. Então, funciona, né? Coloquei um negativo, eu tive uma imagem negativa. Tá bom? Um exemplo mais prático pra gente. Y igual a 2x. Simples, né? Só o dobro. Eu vou ter aqui um gráfico. Esse gráfico vai ficar esquisito. Ó, vamos fazer algumas substituições aqui, né? Que a gente tem o x, que a gente tem o y. Se o x for 1, se o x for 1, o y é 2. Se o x for 2, o y é 4. E se o x for menos 1, quanto que vai ser o 2? Se o x for menos 1, quanto vai ser o y? Vai ser menos 2. Ou seja, ó, tá dando certo, ó. 1, 2. Menos 1, menos 2. Se o x for menos 2, o y dá menos 4. E a gente vai ter esses pontos aqui, né? E ligando ele, a gente vai ter um gráfico que a gente conhece, que é o gráfico de uma reta. Ok? Então esse aqui é o gráfico y 2x, tá? Coloca um x, se você colocar um menos x, você vai ter um menos y, basicamente. Outro conceito aí, né? Um último conceito para a gente ver. Lembrando, pessoal, isso aqui é bem teórico, porque vai ser importante quando a gente começar a ver os tipos de função, para a gente poder classificar elas, tá? Então eu vou passar uma função, você vai ver se ela é par, se ela é ímpar, se ela é bijetora, se ela é bijetora, e assim vai. Beleza? Um último conceito aí vai ser o conceito de função inversa. Então lembrando, tá? Isso aqui são só classificações, ou no caso da função inversa agora vai ser um mecanismo aí, para a gente poder classificar as funções, então é mesmo bem teórico, tá? Função inversa, ela diz bastante o nome, né? Sobre o que ela tem a dizer pra gente. Se você ainda não pegou o que ela tem a dizer, você vai ver que agora é bem óbvio. Eu não sei porque eu fiz tão deslocado para a esquerda assim, mas tudo bem. A, B,
os conjuntos aqui com seus elementos. E a gente tem a função que a gente acabou de ver, quando sai um número daqui e vem para um número aqui, ó. Tá? Então eu peguei aqui, sei lá, o número 3, e aí ele veio parar aqui no número 9. O que é a função inversa? A função inversa é, o que levou esse 3 a virar esse 9? A lei. A gente já viu lá, uma lei. A função inversa vai fazer, tá bom, se o 3 virou 9, eu quero saber como que eu faço para o 9 virar 3. Ou seja, como que eu faço para inverter isso aqui que aconteceu. Que é a minha f de menos 1. A gente usa esse menos 1 para dizer que ela é inversa. Exemplo. Aqui tem que ser com exemplo. Um exemplo é a função que a gente acabou de ver, a f de x igual a 2x. Como que a gente faz para inverter ela, ou seja, obter o resultado? Se eu coloco 1, o y é 2. Tá, e se eu quiser colocar 2 e sair 1, o que eu faço? Porque aqui no caso, se eu colocar x igual a 2, eu vou ter um y igual a 4. Que é o que a gente viu aqui, né? Agora, como que eu faço para colocar um 4 e sair um 2? O que eu tenho que fazer? Como que vai ficar o formato? Como que eu inverto isso? Tá? Então aqui no caso a gente tem um y igual a 2x, tá? E aí a gente vai ter que isolar o x. Por quê? Porque eu não quero colocar os valores do y virar x, então eu tenho que isolar o x, né? Porque aqui o y está isolado. Porque eu coloco o x, faço as continhas que ele manda e sai um y. Agora eu quero colocar um y, vou fazer umas continhas e vai sair um x. Então eu tenho que isolar o x. No caso, isolar aqui é fácil, né? É só passar o 2 para o outro lado dividindo. Então vai ficar y sobre 2 igual a x. Tá? Isso aqui é a função inversa. Por quê? Porque se eu jogar um y aqui, ó, o y9, vai sair um x. Tá? Só que, comumente, lembra lá no começo, quando a gente começou a função, eu falei, a gente usa o x como o cara que a gente coloca. Tá? Então a gente não usa o y como o cara que a gente joga para sair um x. Não, a gente joga um x para sair um y. Então, por uma questão de conveniência, a gente troca x por y. Então vai ficar x sobre 2 é igual a y. Ou, né, a gente está acostumado a ver o y na esquerda, fica y igual a x sobre 2, que é a mesma coisa de dizer f de menos 1 de x vai ser x sobre 2. Então a inversa dessa função é x sobre 2. Ok? E a última parte aqui, importantíssima, tá? Estouramos o tempo aí, que eu pretendo sempre fazer 20 minutos, mas essa parte aqui é bem importante. A gente tem aqui ó, o gráfico, tá? E aí a função, eu vou fazer rapidão, tá, gente? Mas a função, aqui ó, a gente viu o gráfico, ele é bem pezinho, né? Na verdade o gráfico tem essa cara aqui, ó. Ó, nossa f, aqui a nossa f de x, que é a função vezes 2, ela tem essa cara aqui, ó. Tá? Então essa aqui é a nossa f, que é 2x. A função inversa vai ser de outra forma, né? Ela vai ser, na verdade, assim, ó. Espera aí, deixa eu fazer o traço aqui. Ela vai ser assim. Ela vai ser assim, ó. Desse jeito. Se você substituir os pontos aí, você vê, tá? É só checar aí. Eu coloco 1 e sai metade. Então ela é mais deitadinha. Isso aqui, a função inversa, quando você inverte uma função, ela forma o gráfico, né? Forma como se fosse um espelho aqui, ó. Como se a gente tivesse um espelho aqui e a gente pudesse refletir, ó. A f, a gente joga um espelho, reflete e vira a f inversa, ok? Acontece esse lance de espelho aqui também na função par. A função par, se tivesse um espelho no eixo y, é como se os dois lados fossem iguais, tá? Quando os dois lados são iguais, se você colocar um espelho no y, você vai ter uma função par, ok? Acontece isso na função ímpar também, só que aí o espelho, na verdade, é o centro. Que não é bem um espelho, né? Ele só inverte. O que está aqui, ele joga aqui, o que está aqui, ele joga aqui. Então aqui é um pouquinho mais complexo, beleza? Mas é como se tivesse um espelho. E esse espelho aqui, ó,
ele é uma função bem específica, que é a função x igual a y, que tem que ser isso mesmo, né? A gente já não inverteu aqui, então quando acontece essa inversão, acontece a inversão da função, beleza? E uma outra observação, uma última observação, prometo, tá? A última observação é que, se eu estou invertendo a minha função, se eu estou invertendo, eu estou dizendo que eu estou saindo daqui e vindo para cá, ok? E aí lembra no começo, quando eu defini função, todos os elementos do domínio devem ser usados, tá? A gente usou aqui, ó, todo mundo sai seta, não sobra ninguém nessa parte. Como eu quero fazer com que isso aqui seja o meu domínio, não pode sobrar ninguém aqui. Ou seja, a minha função tem que ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém aqui, tá? Para eu poder fazer essa volta, para não ficar ninguém de fora. Uma outra coisa, já que é uma função, a função não sai duas setas. Lembra? Também a gente usou isso aqui, ó. Pode chegar a duas setas, mas nunca pode sair duas setas de um mesmo número. O x1 não vai chegar no y1 e no y2. Isso não acontece. Então a função ela tem que ser injetora também, tá? Por quê? Porque só pode chegar em 1, porque depois vai poder só sair de 1, ok? Só pode chegar aqui depois em um cara. Então ela tem que ser injetora e ela tem que ser sobrejetora. Ou seja, para uma função admitir uma função inversa, ela tem que ser bijetora. Beleza? Então, pré-requisito, para eu ter uma função inversa, ela tem que ser bijetora. Ok? E é só isso. Bem teórico? Bem teórico. Chato? Talvez, mas na próxima aula acho que as coisas vão melhorar, que a gente vai começar a ver as funções de verdade e tipos de função. Beleza? E a gente usa isso aqui para classificar elas e falar o que elas são, se elas são par, se é ímpar, se é bijetora, injetora e assim vai. Ok? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a monitoria e a gente se vê lá, beleza? Cuidem-se. Cuidem das pessoas ao seu redor e fique em casa se você pode, beleza? Muito obrigado pela atenção, rapaziada. Valeu. Tchau.